Olha, eu vou ser sincero com você, faz um bom tempo que eu não vejo uma inovação em termos de automação de WhatsApp, mas isso que eu vou te mostrar agora, você tem que parar, desliga o celular para você ver, porque isso aqui vai mudar o jogo completamente. Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Danilo e hoje eu vou fazer um review pelo Growdesk. O Growdesk, ele é uma plataforma, ele é um software, né? Ele é um software de computador, você instala no seu Windows, no seu Mac, e esse software, ele é muito completo. Você tem basicamente todas as automações que você pensa que você pode fazer no WhatsApp e que você também não pensa, né? Ele traz assim, ele junta tudo. Quem tá no mercado, eu tô desde 2017 nisso, a gente sabe que existem milhares de ferramentas, mas uma faz uma coisa, a outra faz outra coisa, mas isso aqui muda completamente o jogo, porque ele unifica tudo. Você tem tudo que você precisa para automação de WhatsApp em um lugar só, inclusive a API oficial. E aí muda completamente o jogo. Então fica comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o overview, né? Nós vamos conhecer a ferramenta. Eu não vou conseguir seguir com todas as funcionalidades, porque a gente ficaria aqui horas e horas, né? Mas eu vou trazer, eu vou gravar mais conteúdos como esse do Growdesk aqui no canal, mas eu quero que você comenta aí o que você vai querer ver depois, né? Depois que você assistir o review, não esquece de comentar o que você achou, ou se você tá buscando uma funcionalidade que você não encontra em nenhuma automação, em nenhuma ferramenta, comenta que a gente vai explorar exatamente isso, tá? Então, eu já abri o Growdesk, é uma plataforma muito robusta, ele é muito fluido, né? Geralmente quem usa software de automação está acostumado com bugs, travamentos, erros, mas não, isso aqui ele muda completamente. É a mesma coisa de você colocar na tua frente uma Ferrari e comparar com um Fusquinha. É literalmente isso, tá? Tirando aí a questão dos gostos, isso aí é muito pessoal. Mas, bom, vamos lá. Aqui ele traz aqui algumas métricas, né? E tem um recurso interessante que é a privacidade. Isso aqui é muito útil, inclusive, para a gente gravar um vídeo como esse, né? Ele oculta ali números de telefone, nomes. Isso é muito bacana. Mas, então é um software, né? Como outros softwares, no seu funcionamento, você instala na sua máquina e tudo que você faz fica na sua máquina. E apesar de ter muitas divergências, né? Tem pessoas que gostam de ferramenta online, mas tem pessoas também que gostam de ferramentas instaladas. Elas gostam de ter automação rodando em seus computadores. E isso é muito relativo, depende muito do que você vai fazer com a automação. Geralmente, para quem tem uma lista de clientes e costuma ficar disparando, testando, uma ferramenta instalada funciona melhor, né? Exceto no caso da API oficial, né? Do WhatsApp Business API, porque aí o envio vai ser feito na nuvem de qualquer forma. Mas se tratando disso aqui, ó, smartphone, um software ele funciona muito melhor para quem usa QR Code, tá? Então eu tenho métricas aqui, um overview simples. Em contas, você já consegue adicionar as contas de WhatsApp e o processo é simples, é aquele lá de ler o QR Code, tá? Você adiciona uma sessão, você tem aqui opções de ter um proxy nessa sessão, consigo editar ela, alterar foto, literalmente tudo que seria possível numa sessão de WhatsApp web, só que de uma maneira diferente, né? E aí é um grande... Eu quero entrar nessa questão, que é uma grande diferença para você entender o que muda desse software com outros softwares que a gente vê no mercado, que tem a telinha, né? Lembra muito ali aquele estilo meio clássico de programa, né? De Windows. Esse produto, né, o Growdesk, ele não funciona da maneira convencional como os outros. Então, geralmente, você tem lá a tela do WhatsApp Web, você lê o QR Code e você vê o WhatsApp Web. Aqui você não vê o WhatsApp Web. Ele simula com todas as opções que você teria no WhatsApp Web e mais opções, né, para você mexer e conhecer, só que é tudo muito fluido. A gente sabe que o próprio WhatsApp Web, se você abrir lá, sei lá, 4 instâncias do Google Chrome, do Edge, Firefox, enfim, você vai ver que o teu computador vai ficar pesado, porque o próprio WhatsApp Web ele consome muita memória, né? Só que no Growdesk ele faz tudo via API, né? Então quando você tem as contas, você adiciona uma conta, adiciona uma nova sessão, tudo é bem fluido. Você vê que ele não tem lags, travamentos. Ele literalmente, esse produto aqui, ele unifica o melhor dos dois mundos: a usabilidade e performance de um sistema online com a facilidade e customização, né, personalização de um software local. Então ele literalmente une o melhor dos dois mundos. Bom, o que você consegue fazer no Growdesk? Eu acho que seria mais fácil eu falar o que você não consegue, porque é literalmente tudo, tá? Então nós temos aqui, eu vou fazer um overview. Esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu acho que eu vou fazer um overview dele e depois eu vou esmiuçando, assim, em outros vídeos, como envia botões com esse sistema, porque ele envia botões do WhatsApp, né? Aqueles botões que você só tem na Meta oficialmente, com esse
com esse produto aqui você consegue fazer envios de botões, tá? E é só o começo. Então eu vou fazer um overview e aqui você adiciona suas contas. Você consegue pausar uma conta, né? Se você não estiver usando. Eu quero, para não ficar pesado a máquina, apesar de ele ser muito fluido, vamos pausar uma conta aqui. Se eu tiver várias contas, depois eu volto com ela. O que eu falei sobre o WhatsApp Web, né? Ele tem essa espécie de WhatsApp Web simulado, que funciona muito bem, é muito rápido, tá? Inclusive, eu cheguei a fazer um teste e a mensagem chegou assim, sei lá, 5 milésimos mais rápido do que no WhatsApp Web. Porque junto com o browser a gente roda várias coisas, né? E acaba ficando pesado. Então aqui, ó, eu vou selecionar só a seção que eu quero ver. E isso aqui é muito interessante, porque hoje, para quem tem várias contas de WhatsApp, se você quer gerenciar essas contas, você tem poucas opções, né? Ou você tem que ir para uma ferramenta online, só que aí geralmente vai ter que ser via API oficial, apesar da coexistência, mas você não vai ter a liberdade de usar. Aqui você literalmente põe todas as seções. E aí todos os seus números de WhatsApp que você tem, independente de quantos, você vai ver na mesma tela. Você vê aqui, ó, que esse aqui é o teste, e aí que tem outros números, né? Esse aqui tem bastante contato. Eu tenho o teste 2629. Então você consegue ver todas as mensagens. Uma pessoa acabou de mandar mensagem para você no número 1, você vê aqui. Outra pessoa mandou no número 4, você vai ver aqui também. Então você centraliza essas mensagens num lugar só. Só dessa ferramenta ter esse recurso já agiliza demais no dia a dia, né? Para quem usa várias contas, para envios ou até empresas que têm departamentos diferentes e são números diferentes, né? Ainda não fez a migração para multiatendimento, que inclusive esse sistema tem, tá? Mas eu já chego lá. Bom, então isso aqui é completo, tá? Isso aqui muda o jogo completamente dos envios, né? Eu fiz vários testes aqui, inclusive até uma coisa legal que ele tem que quando você recebe uma mensagem temporária, ele salva essa mensagem, tá? Então, mesmo que a pessoa apague, você consegue ver essa mensagem aqui. Eu fiz um teste com áudio aqui, com uma imagem. Ele avisa que tem uma ligação recebida. Por enquanto, até agora, ele não recebe ligações, mas ele te avisa quando chega uma ligação, tá? Então, aqui nas mensagens, a gente consegue fazer literalmente tudo, tá? Você pode ativar o efeito digitando ou desativar, alterar a tua foto, o teu nome, né? Ó, quero enviar com o meu nome antes da mensagem. Bom dia. Vamos fazer um teste aqui. Aí vai meu nomezinho, tá? Posso desativar isso a qualquer momento que eu quiser. Aqui, ó, se tiver ativado e essa pessoa tiver algum fluxo de automação de chatbot, você pode desativar e aí para tudo. Fica só atendimento manual, tá? Tags, isso aqui é muito interessante, porque o sistema de tags do Growdesk, ele é muito evoluído. Se você usa um WhatsApp convencional, WhatsApp Messenger, ele não tem tag por padrão, né? Porque a Meta só disponibiliza a tag no WhatsApp Business. E o que acontece? Você consegue usar a tag da mesma forma, se o teu número não é business, só que quando ele é business, ele sincroniza com o servidor da Meta. Então você consegue trazer as suas tags que tem no teu smartphone para o sistema. E você consegue sincronizar. Se eu crio aqui, aparece no celular. Se eu crio no celular, aparece aqui. Então fica sincronizado. Isso é muito interessante, tá? Essa função é muito bacana. A gente tem aquelas opções básicas de agendamento, quero agendar uma mensagem para tal dia, inclusive vai ter anexo aqui depois, e várias outras coisas, né? Consigo exportar uma conversa em PDF e ela vai completinha, tá? Ela vai, inclusive você pode usar isso aqui para questões jurídicas, né? Essa exportação de conversa vai com o log completo da conversa inteira. Aqui embaixo a gente consegue mandar áudio normalmente, tá? Não vou mandar porque eu tô gravando aqui para não atrapalhar. A gente consegue mandar arquivos de mídia convencional que o WhatsApp aceita, né? Inclusive, quando você manda até uma música ou um áudio, ele vai realmente como se fosse gravado, com aquele sinalzinho do Rave Audio que chama, né? E o ícone da pessoa. Não vai como encaminhado, não. Aqui é tudo como se fosse gravado mesmo. E aqui nós temos o que vocês geralmente mais utilizam, né? Para quem faz atendimento no X1, etc. Que é a mensagem rápida. E eu já vou chegar nessa questão. Então, a mensagem rápida, você cria e cadastra fluxos de mensagens, ele vai carregando esses fluxos aqui. E tem, assim, por enquanto, na versão 0.0.10, ele não tem todos os recursos que ainda vão entrar para essa plataforma. Ele vai ter muito mais coisas, tá? Mas o mais interessante é a evolução, né? Então, antes de lançar, ele já evoluiu demais. Tem várias coisas nesse sistema aqui. Bom, vamos passar para a parte de CRM, né? O que é o CRM? É a listagem de leads. Aqui tá todos os seus leads. Você consegue ter um overview de todos os contatos do seu smartphone ali, né? Trazido dele. Você tem ali mensagens de pessoas que são seus contatos e também pessoas que não são seus contatos. E o mais interessante é que ele
mostra para você exatamente quem não é seu contato. Quem é seu contato no sistema, aparece um íconezinho de contato. Então você consegue saber, opa, esse aqui é um contato, esse não é, e você consegue adicionar ele como contato diretamente no Growdesk. Você não precisa sair daqui pro smartphone nem nada, você já consegue adicionar ele aos contatos. Você consegue colocar anotações nele, eu posso direcionar uma tag, né? Eu posso colocar variáveis, então, por exemplo, eu vou colocar uma variável de CPF. Qual que é o CPF dessa pessoa? E o que muda o jogo aqui? Quando a gente adiciona variável manual ou, sei lá, através de um funil, essas variáveis ficam com esse lead, né? Então, se você usar isso futuramente, essa variável tá aqui. Inclusive, depois no fluxo de automação, eu vou chegar até lá que eu tô antecipando porque é muita coisa bacana. Mas você consegue trabalhar com esses dados, você consegue mandar esses dados para fora, no outro CRM, enfim. Isso aqui é fenomenal, tá? Então, tem a mensagem lá que a gente tava. E no CRM, apesar de ter todas essas opções aqui na lista de leads, a gente tem o Kanban também, tá? Então você consegue organizar pelas tags. Então, nesse número aqui eu tenho a tag eu e a tag teste. Se eu alterar a tag dentro da conversa, automaticamente ele me muda de Kanban, né? E isso aqui é muito interessante para a organização de conversa. Você, de repente, tem várias mensagens, apesar das tags, você tem que ficar vendo ali, né? Filtrando quem que é quem. Aqui você consegue ver isso aqui, né? E você consegue exportar esses contatos também. Então, imagine que você queira salvar todo mundo com a tag eu. Você consegue exportar essa tag e vai todos esses contatos ali. Então, você tem esses benefícios, né? Bom, aqui é bem completo, ele também tem a lista negra. Essa lista negra, ela funciona tanto nos disparos quanto no chatbot, ou manualmente. Então, se tem uma pessoa que não quer receber contato de você de forma alguma, você adicionando na lista negra, essa pessoa nunca vai receber uma mensagem independente da conta que esteja conectada. Então, ela é global, tá? Ela funciona... Se tiver uma conta hoje, você tirar essa conta e pôr outra amanhã, para não ter o risco de você incomodar essa mesma pessoa, se ela estiver na lista negra, acabou. Ela nunca vai receber uma mensagem sua, tá? Isso aqui é muito interessante para você ter uma melhor métrica de qualidade do seu número, né? A gente sabe que a Meta tem tem pressionado as pessoas para migrarem para a API oficial, só que isso aqui é uma das formas, né, de você melhorar isso, você não ficar muito à mercê de ter erros que são assim, por exemplo, erros simples, básicos, né, que é não ficar incomodando a pessoa de novo e tal, e ficar recebendo reporte sobre spam. Passando aqui para o lado da automação, a gente tem inúmeras coisas, né? E o mais interessante dos fluxos de automação é que você tem dois tipos de fluxos. Você tem o chatbot e você tem as respostas rápidas. Então aqui, ó, o fluxo de chatbot, inclusive, você consegue mexer nele como se fosse um flow, né? Então isso aqui é muito bacana, porque fica muito fácil de você montar. Até pessoas mais leigas no assunto conseguem. Você tem um gatilho, que é quando a pessoa manda alguma coisa ou manda qualquer coisa. E você pode usar esse gatilho como menu, né? Então, assim, a pessoa chamou o número, independente de onde que ela chegue, vai acionar o menu, você tem essa opção. Ou você cria um gatilho específico, né? Você consegue criar gatilhos por campanhas. Isso aqui muda totalmente o jogo, gente, porque é um negócio muito diferente, é muito distante do que os outros produtos têm. Você consegue fazer disparo de uma campanha, sei lá, vamos falar que você vai disparar para o Natal uma campanha. E naquela campanha você quer ter um fluxo de automação somente para aquela campanha, iniciando com uma mensagem específica, Natal, Papai Noel. A pessoa manda Papai Noel depois do disparo e ela vai disparar aquele fluxo. Esse fluxo aqui, ele fica isolado. Então não precisa você ter aquela preocupação, nossa, eu não posso usar Natal em outra coisa, porque se uma pessoa chamar, vai cruzar o fluxo. Não, você isola o fluxo somente para pessoas que receberam aquela campanha. Então isso aqui muda completamente o jogo, tá? E você consegue também exportar todo esse fluxo que você fez, exportar, importar, mandar para um amigo, para o teu time. Você consegue movimentar esse fluxo aqui, tá? Ele vai tudo salvo com o chatbot, tudo bonitinho. Você tem várias opções, mensagens, aquilo de prática que a gente já conhece, né? Mas o mais interessante são os botões. Porque os botões, eles realmente funcionam. Eles funcionam no WhatsApp web, eles funcionam no WhatsApp desktop, né, do Windows ou do Mac, e eles funcionam no Android e no iPhone. Então, sim, é globalmente o funcionamento desses botões, tá? Não tem aqueles bugs que existiam antigamente, que os botões só funcionavam em uma plataforma. É por isso que ele é tão diferencial. O Growdesk agrega coisas que geralmente não tem em outras ferramentas, né? Ou geralmente você teria que pagar para utilizar, no caso dos botões. Então lembra que eu falei sobre a lista negra? Se você fizer um disparo, você pode usar aquela sequência de chatbot, né? Oi, tudo bem? Posso falar com você agora? Sim. Aí vai no fluxo e aí, não quero falar com você. Então ela já cai na lista negra. Pronto. Essa pessoa não vai ser mais incomodada. Isso ajuda bastante na métrica.
Temos ali delay na atividade, requisições externas, então você consegue fazer uma requisição fora do software, você pode buscar alguma coisa e trazer de volta na conversa. Então assim, a pessoa vai conversar com você, opa, eu quero saber onde que está o meu pedido, eu quero fazer o rastreamento. Aí você fala, qual que é o código de rastreio, né? Tô dando exemplo. Ah, esse daqui. Então você consulta numa plataforma e volta com a resposta. Ó, seu produto está em tal lugar. Você consegue fazer isso aqui normalmente. É como se fosse um N8N da vida aqui dentro, tá? Ele tem literalmente isso. Temos também o chatbot, né? Que eu falei que é a IA. Então, assim, ela tá evoluindo bastante, tá? Por enquanto ela tá dentro da automação. A IA já consegue atender, tomar decisões e tudo mais. Ela tem até intenções, né? Então, assim, se você coloca uma IAzinha e a pessoa fala, não quero, não entendi, quero falar com alguém. Você já consegue adicionar a intenção para ela, para quando acontecer tal coisa, ela direcionar para tal lugar. Então, são intenção. Veja que eu não tô falando para ela exatamente isso. Não é quando exatamente perguntar humano. Você dá uma intenção para ela, um prompt. Olha, se você vê que a pessoa não gostou muito do atendimento, quer falar com o humano, manda para o humano. E aí, o que é isso, mandar para o humano? É a transferência cair para um atendente mesmo. Porque esse sistema ele tem multiatendimento também, né? E aí você consegue transferir o atendimento para um atendente. Então, de repente, por exemplo, o multiatendimento dele, nesse momento, ele é local, né? Então, imagina que a gente está no escritório com várias pessoas trabalhando, tem um Growdesk rodando na minha máquina e fulano A, fulano B consegue atender o meu número através de um usuário. Então, eles conectam no multiatendimento do Growdesk. Isso aí eu vou mostrar em outro vídeo, porque senão vai ficar muita coisa. E eles conseguem atender como se fosse um multiatendimento online dessas ferramentas que geralmente tem, por exemplo, o Grow Hub da vida. Então, assim, ele é completo. Eu poderia ficar muito mais tempo aqui, mas eu vou passar, senão a gente não vai conseguir finalizar esse vídeo hoje. Bom, tem tudo que você precisa no fluxo, inclusive sobre a resposta rápida que eu havia mencionado, né? O fluxo ele funciona para ambas coisas. Então, dentro do fluxo, você escolhe o que você quer que ele seja. Ele é uma resposta rápida ou ele é um chatbot. Se ele for uma resposta rápida, uma mensagem rápida, você coloca a sequência aqui. Então, por exemplo, quando você chamar a sequência, ele vai mandar uma mensagem, depois dá um delay, manda uma imagem, manda um vídeo. Então, dentro da conversa, quando você fala com alguém, se você acionar um fluxo, ele vai mandar aquela sequência, né? Então, aqui ele mandou só teste ok, porque é o que estava no fluxo. Mas poderia mandar uma sequência de mensagens, esperar se a pessoa não respondeu, aí ele manda depois, ou, enfim, é literalmente tudo, tá? É muita coisa que dá para fazer aqui. Bom, vamos para o envio. Aqui é o disparo, né? E é um dos itens que o software se destaca, porque é muito completo mesmo. Então lembra que a gente tagueou uma pessoa, colocamos uma tag nela? Aqui você consegue trazer pessoas exatamente com aquela tag. Isso aqui é o ouro, né, da questão dos envios, porque todo mundo quer disparar, só que não é para todo mundo, a gente quer filtrar quem são as pessoas. Então imagina que a gente fez um fluxo, fizemos uma campanha de Natal e algumas pessoas chegaram até o fim daquele fluxo de uma promoção de Natal, mas outras pessoas não chegaram, mas eu quero somente aquelas que chegaram, aquele lead mais quente. Então eles foram marcados com uma tag, porque na automação a gente consegue marcar eles. E aí você pega somente aquela tag e vai conseguir fazer uma campanha somente para essas pessoas, tá? Então ele te dá uma liberdade absurda, né? E para quem gosta de contingência, ele faz isso de uma maneira assim, primeiro mundo. Você loga todas as contas que você tem aqui de disparo e você pede para ele rotacionar. E aí, né, o jogo de escala chega aqui de uma forma muito fácil, né? Você pode escalar os envios. Enfim, aqui o mais interessante do Growdesk, e quando eu falo que ele é muito avançado não é à toa, porque ele está preparado para disparar para telefone convencional e para o formato lead. A Meta, com os últimos anos, eles têm mudado, né? Eles pretendem adicionar no WhatsApp e aquela função igual no Telegram, né? No Telegram, que em vez de você chamar uma pessoa pelo número, como a gente costuma fazer pelo WhatsApp hoje, nós chamamos a pessoa pelo username, que seria como se fosse o Instagram. Você não usa o meu telefone para achar eu no Instagram, mas você usa o meu username, que é o Danilo.Queiroz1, Rodrigues1. Então, o WhatsApp, ele quer fazer exatamente a mesma coisa. Só que, por enquanto, não entrou definitivo. Só que o Growdesk já está preparado para enviar para lead ou para número de telefone. Ele faz isso aqui muito bem. Bom, você pode pôr uma mensagem ou mais mensagens. Pode pôr spin tags, que é rotacionar. Oi, olá, ei. Isso aqui é muito importante para você ter uma qualidade do seu número. Né? Para você não ser restrito ou restringido, para o algoritmo entender que você está spamando, né? Não é isso, a gente está falando com clientes, com nossas listas reais de pessoas, então é importante você fazer isso, porque, novamente,
O WhatsApp, ele é um aplicativo de comunicação humana. Quando você começa a fazer coisas robóticas, você vai chamar a atenção do algoritmo, né? E a proposta aqui é justamente te auxiliar para você não cair nesse problema. A gente pode importar planilhas, listas. Quando você importa planilha, eu não vou conseguir fazer isso agora, até porque já tá ficando grande o vídeo, mas você consegue importar uma coluna de nomes, né, telefones, e de repente você tem uma lista ali de produtos. Então eu exportei todo mundo que comprou o produto lá de Natal que eu falei. Você consegue trazer exatamente cada produto que cada pessoa comprou. Uma pessoa comprou um produto A, outra pessoa o produto B. E você monta a tua mensagem customizada nisso. Só que o mais interessante é que você não precisa ficar no Excel formatando nada. Você formata tudo no próprio Growdesk, você faz tudo nele. Então você vai reajustar ali as planilhas e você consegue fazer de uma maneira muito simples, tá? Eu não vou nem importar agora porque não vai dar tempo de mostrar. Mas aqui, ó, você consegue validar se os números têm uma conta de WhatsApp ou não antes de disparar. Você consegue, por exemplo, pular. Se uma pessoa recebeu a mesma mensagem nos últimos X dias e você esqueceu sem querer, você adicionou aquela mesma pessoa. Você pode deixar o programa lembrar para você. Ele vai lembrar nos últimos X dias se aquela pessoa recebeu uma campanha, essa mesma campanha aqui ou não. E hoje também ele tem essa opção. E depois ele vai ter várias outras opções também, tá? Ele já remove o duplicado da lista, assim, é completo. Eu posso pegar direto da lista que tá aqui no software já alimentada ou posso trazer uma lista de fora, tá? Aqui ele tem a mensagem de rotação que eu falei, né? De usar várias mensagens. Adicionar como contato antes de enviar. Isso aqui, ó, é fenomenal. Porque você tem a opção de adicionar. A gente sabe que a Meta considera muito o WhatsApp, né? Quando você está conversando com um contato, que é seu contato mesmo de verdade, ou alguém que não está na sua agenda cadastrado, né? Então, geralmente a gente acaba disparando, quando é lista fria ou morna, a gente dispara para pessoas que não são nossos contatos. Só que é muito interessante elas serem. Porque isso vai dar mais qualidade para o seu número. O seu número vai ficar mais seguro, né? Para a Meta, ele está disparando para os contatos dele. Então o software faz isso sozinho. Você não tem que entrar no smartphone e cadastrar número por número ou gerar uma lista de vCard, que inclusive é uma opção boa. Mas aqui não precisa fazer nada disso. Ele já faz tudo para você. Aqui a gente entra nos botões, tá? E aqui, nossa, são vários tipos de botões. Nós conseguimos mandar botão simples, carrossel com imagem, botão de lista, mensagens rápidas, link, você pode mandar um vídeo do YouTube e já o cara clicar e assistir, a pessoa ligar, você manda onde ligar, se a pessoa clica já liga para você, e copiar texto, que pode ser para chave Pix, para código, pode ser o que você quiser. Então você tem uma ampla variedade, você consegue até testar aqui em tempo real. Ó. Se eu quiser testar, por exemplo aqui, ó, um número, alguma coisa, aí eu testo todas as variações possíveis para ver como é que fica os botões. Então esse aqui é muito bacana. A parte de delay, né, que é a parte de segurança ali, para você ter uma segurança, são sempre randômicos, né, de X tempos até tal tempo, pausa por mais tempo. Então ele tem toda essa opção aqui. E ele tem a rampa de aquecimento, ó, ele começa 2 vezes mais devagar e acelera o ritmo com 30% da lista. Isso aqui depois vai ter bem mais opções, tá? O software está recebendo sempre novas atualizações, mas isso aqui já ajuda demais. Essas coisas automáticas dele cuidar desse processo de envio. Eu não quero ficar me preocupando tanto, eu não quero ser um expert para mim saber muita coisa. Deixa na mão dele que ele faz. Isso porque a gente nem chegou no Agente A, que aí lá muda o jogo completamente, tá? Chatbot ao responder. Então lembra que eu falei que você consegue fazer uma campanha e quando você dispara aquela campanha, você consegue ligar um fluxo de automação somente para aquela campanha, que é o que acontece na API oficial geralmente. Aqui você consegue fazer exatamente isso, tá? Envio, se você quer enviar agora, se você quiser começar imediatamente, mesmo que tenha outras campanhas, ou se você quiser colocar numa fila dessa conta, ou se você quiser colocar na fila total, espera todas as contas acabarem e aí depois começa. Então você tem vários tipos de envio. Isso aqui é interessante, né? Porque você pode usar mais de um número para disparar, só que diminuindo o seu risco. Você pode equilibrar a forma que você quer. Quer que envie agora? Quer que envie depois que acabar outra campanha? Você escolhe. Você tem total controle sobre isso. Nome da campanha, né? Para você identificar ela depois. E você até consegue enviar por um número para ver como é que ela ficou, né? Isso aqui é muito legal. Pausa de horário. Então, por exemplo, eu quero que... Às vezes a campanha tem muito lead e a gente não vai conseguir disparar no mesmo dia, né? Então você consegue colocar uma pausa para ele não enviar à noite. Então envia só de dia, horário comercial, enfim, você tem esse controle aqui também. E nós temos a opção de agendar, que funciona muito bem, tá? Óbvio, o software tem que estar aberto no momento do agendamento, mas ele fica minimizado aqui, ó, nem atrapalha você. Você vai esquecer que o Growdesk está aberto na tua máquina.
e aí consegue agendar e ele começa a campanha exatamente na hora que você definiu. Isso foi só no menu de envios, olha só o quanto de coisa que tem esse Growdesk, tá? Mas a gente vai até o fim hoje nesse vídeo aqui, mesmo que demore 1 hora, eu quero mostrar tudo para você que ele faz. Bom, na parte de grupos aqui, eu vou dar um resumo amplo, né? Porque o próprio menu já fala. Então assim, ó, ele extrai membros de grupos ou de comunidades, tá? Ele consegue extrair. E mesmo que você não seja administrador. Então ele tem essa opção, esse hackzinho de Grow Marketing, né? Grow Hacking que você consegue utilizar, mas use com cautela, tá? Adicionar grupos, ele adiciona grupos em massa, em comunidades, enfim, ele rotaciona sessões. Então, por exemplo, você quer encher um grupo, põe vários números, ele vai sozinho transformar vários números em admin para você ir adicionando esse pessoal dentro do grupo. Então, assim, é tudo que você precisa. Tanto telefone quanto lead, delays, ele faz tudo, tá? Esquece porque ele faz tudo, é só dar na mão dele. Eu quero acessar grupos, de repente para fazer uma maturação, enfim, mas nem precisa porque ele já tem esse processo na maturação, mas entrar em grupo, disparar para grupo. O pessoal usa muito isso aqui para lançamento, né? Eu imagino que hoje a gente está fazendo uma campanha, né? Inclusive a gente está para grupo de WhatsApp. Nós queremos encher um grupo de WhatsApp para um material, para um conteúdo. E aí você tem essas opções, né? De mandar mensagem para grupos. Então aqui você consegue disparar para grupo imediatamente ou você consegue criar uma campanha para grupo também. Então imagina que você tenha 10 grupos ali que você está fazendo um anúncio. E aí você consegue fazer o disparo para esses 10 grupos ou de uma vez ou intercalando, né? Você tem a opção também. Esse gatilho aqui, ó, chega a ser desleal, né? Hoje, quando você tem um grupo de WhatsApp, se você desativa, silencia aquele grupo, você não vai ficar recebendo as mensagens dele, né? Mas essa opção aqui, ela força a receber. Então, mesmo que a pessoa desative, você consegue forçar. Então, se é um aviso muito importante, uma coisa que você quer mandar, é só você ativar que as pessoas vão receber. Isso aqui muda demais, dispara a questão do engajamento, tá? E conversão. Adicionar membros como contato antes de enviar. A mesma coisa que a gente tem lá no envio, que é adicionar membros, nós temos aqui também. E não reenviar para grupos que já receberam hoje. Isso aqui também é aquela travinha de segurança que ajuda você a não fazer alguma coisa errada aí. Nome desse envio, né? Porque às vezes você fala, essa aqui é a campanha tal, mas eu quero ter mais de uma campanha. Mesma coisa do envio, a gente tem aqui também. Imediato, fila, tudo a mesma coisa. Pausa, mesma coisa do envio, nós temos aqui. Criar grupo. E lembrando que você, quando coloca mais de uma mensagem, ele rotaciona, tá? Então, a mesma coisa que a gente fez nos envios, para grupo também conseguimos fazer. Cada grupo que você mandar, você vai mandar uma mensagem diferente. Apesar de que o Spintex já consegue fazer isso muito bem. Eu geralmente sempre faço isso. E aí você manda a mensagem, cada mensagem que enviar vai ser sempre diferente uma da outra. Nunca vai ser padronizada. Que aí o algoritmo é muito mais fácil dele identificar que é um spam, né? Bom, criar grupo, cria grupo em massa, adiciona membro, já altera a foto em massa, faz tudo. Gerenciamento. Consegue mudar as permissões. Você tem 10 grupos, eu quero abrir o grupo para todo mundo falar, já consegue abrir de uma vez, já consegue mandar mensagem também nesses grupos. Imagina que tem uma mensagem programada. Então é tudo automatizado mesmo. Essa opção aqui de boas-vindas é muito interessante para quem tá, por exemplo, faz um grupo, vai ficar chegando um pessoal novo e aí você quer dar um direcionamento para essas pessoas. Você já consegue mandar uma mensagem para essas pessoas, ó. Seja bem-vindo ao grupo, tá? Tem umas regrinhas aqui, você não pode fazer tal coisa, então você consegue fazer boas-vindas. Você pode marcar essa pessoa no grupo, você pode mandar no DM, aí você escolhe, né? Aí fica a seu critério. E também você tem como recuperar, né? De repente o cara saiu do grupo lá e você não sabe o porquê, né? Se você quiser recuperar esses leads, você ativa o aviso no privado. Opa, fulano, tudo bem? Vi que você saiu do grupo, cara. Aconteceu alguma coisa, você não gostou do conteúdo e tal. Então você tem essa opção aqui, é muito interessante, né? Enquetes, você consegue ativar enquetes. Então eu mando uma enquete no grupo. E como os botões não funcionam em grupos, as enquetes funcionam. E aí você manda uma enquete. Ô pessoal, tô abrindo uma oferta aqui agora. Quem tem interesse? Sim? Não? Quem clicar em sim, você direciona para uma automação, né? E aí você consegue setar uma automação aqui para ele enviar exatamente o fluxo, né, para esse grupo específico. Então imagina, você vai ter botão dentro do grupo. Você abre a enquete, as pessoas vão clicar e vão receber somente leads interessados. E aí fica muito interessante, aumenta demais a conversão nesse sentido, né? Busca de grupo, você quer prospectar leads, você consegue buscar os grupos aqui. E resumo de grupo. Essa opção aqui, ela é em beta ainda, tá? O resumo de grupo, ele funciona da seguinte forma. Você imagina que tem vários grupos ali, só que você precisa saber o que aconteceu nesses grupos. Você consegue um resumo pela IA, que você tem que configurar depois, eu já vou chegar lá. E aí você seleciona o grupo que você quer e gera um resumo daquele grupo, nos últimos X tempo daquele grupo. Só que você consegue fazer isso automático. Então, todo dia, a IA vai gerar um resumo e ela pode te mandar a mensagem para você
ou mandar mensagem para o teu time. Exemplo, né? E aí você consegue ter esses resumos automáticos. Então, todo dia, meio-dia, eu quero um resumo do que aconteceu ontem. Você consegue fazer isso. Essa função é bem interessante, né? Aqui são a tela de envios, você tem um overview completo. Envio convencional, envio para contato, você gerencia tudo aqui. E também envios individuais, que é os agendamentos. Então, se eu agendei para uma pessoa só, eu consigo ver aqui o que está agendado, quando que vai ser enviado, consigo pausar, cancelar, você consegue gerenciar isso, né? E aqui nos envios você controla tudo, né? Tanto grupo, quanto mensagem privada, você consegue controlar também, né? Então, se é envio para lead, você vê aqui. Se é envio para grupo, você também vê aqui. Então, você tem essas opções. Logs, consegue salvar logs em vários tipos, né? O log é muito importante, porque principalmente para quem quer ter dados ali do que foi enviado na campanha, você consegue ter em PDF, TXT. É completo, né? A gente vê que o produto em si, ele atende a tudo, até coisas que você não pensaria, né? Coisas que você não teria noção, ele atende. Bom, vamos para a parte de atendentes, né? Então, lembra que eu falei que o Growdesk, ele tem os atendentes, multi-atendentes. Por enquanto, nessa versão é local. Então, todo mundo que está no escritório consegue usar, né, os números com o nomezinho deles e tudo mais. E aí você consegue ativar isso daqui localmente, né? Você consegue ativar um IP da sua máquina e todo mundo conecta ali pelo navegador mesmo, o browser, e consegue acessar, conversar, fazer tudo. Maturador. Essa opção aqui é para quem tem um número novo ou quer manter o número mais ativo, o número está meio parado, você consegue aquecer o seu número. A maturação interna, ela vai funcionar com todas as contas que estão logadas. Então, as contas vão conversar entre si, né? Elas vão conversar e você vai subir o que você quer que manda. Então, é só entrar no ChatGPT da vida e pedir para ele simular uma conversa. E aí, qual que é a questão? Você tem que simular uma conversa que faz jus com o teu conteúdo, com o que você vai vender. Porque aí, assim, o algoritmo vai entender, opa, eles estão conversando coisas que ele já vai conversar no dia a dia ou que ele vai fazer um disparo. Então isso aqui é muito interessante, tá? Você fazer esse processo. E também usando spin text para cada mensagem ainda ser mais diferente do que a outra. Aí fica fenomenal, né? Você pode importar isso aqui, pode colocar mídias para ele alterar, né? Figurinhas, enfim, áudios, vídeos, você pode fazer tudo aqui, né? E as contas que você quer aquecer, se você não quiser todas, também tem aqui a opção. Enviar para grupos, aí você vai setar, né? Que grupo que você quer que converse, porque a opção de grupo ela é muito importante. Ela faz realmente o seu número ficar mais aquecido, né? Então, isso aqui você consegue fazer. A ordem que vai fazer, se é aleatório, se é ciclo, né? Vai fazer, tipo, rodando, depois volta de novo. Enfim, literalmente tudo. E o mais interessante na parte de maturação, que é o número que você provavelmente já vai estar utilizando, é você ter a opção de arquivar automaticamente, para não ficar aparecendo as mensagens. Você pode apagar se você quiser, ou arquivar. Então você não vai ficar vendo as mensagens de aquecimento ali, para não ficar atrapalhando você. Ele vai ficar arquivando automaticamente. Isso aqui é fenomenal, né? Isso é só a maturação interna, né? Que geralmente a gente utiliza para um número novo, para o número que está iniciando ainda. Depois vai ter a maturação externa. A maturação externa, ela é basicamente o seguinte: todo mundo que tiver o Growdesk vai conseguir usar os números do meu Growdesk com os seus números. Então a gente vai fazer uma troca de informações. E aqui amplia totalmente. Aí já chegamos em outro nível. Vai ter essa opção em breve aqui. E é fenomenal, né? Aí já muda o jogo completamente. Bom, chegamos aqui em extras. Estamos quase acabando. Você consegue converter lead para telefone. Então imagina que você foi lá numa comunidade e você extraiu todo mundo que tá lá na tua comunidade. Só que você não consegue ver os números, né? Porque a comunidade fica privada, mesmo que você seja o administrador ali, o admin. Então você consegue fazer essa conversão. De repente você quer mandar um SMS, você quer chamar as pessoas mesmo. Apesar de que no software ele já envia só para lead, né? Mas se você quiser fazer qualquer outra coisa, usar para uma campanha de Facebook Ads, no Meta Ads, fazer um lookalike, é interessante, porque você vai descobrir realmente quais são os números dessas pessoas, né? Filtro, você tem lá uma lista de pessoas que compraram de você já faz mais de um ano e você não sabe se essas pessoas estão no WhatsApp. Então, antes de começar a disparar, você pode fazer um filtro aqui, apesar de que ele já faz esse filtro, mas você tem essa opção. Opção de postar status, tá? Isso aqui é uma sacada muito boa para quem geralmente tem, vou dar um exemplo, né? Tem delivery de pizza, uma pizzaria todo dia consegue agendar os status. Você pode postar aqui agora, o status se você quiser no WhatsApp, ou posso deixar agendado. Então, todo dia postando, opa, estamos abertos, faça seu pedido. E aí, geralmente as pessoas adicionam, né, os lugares que elas pedem comida e tudo mais. Você vai ter mais um canal de marketing pro teu negócio. E muita gente faz isso na mão e dá um trabalho, né? Porque às vezes você esquece, você não lembra. Então, você já pode programar para fazer isso sozinho, em vez de você ter que ficar fazendo. Então, você consegue até rotacionar para ele fazer X vezes durante X tempos. E aí, você quer lançar uma campanha, uma promoção que seja, você consegue
consegue fazer isso automático. Então isso aqui, gente, é fenomenal, né? Isso aqui só isso aqui já seria uma ferramenta, né? Mas tá incluso dentro do Growdesk. E tudo que eu falei até agora é usando as mesmas contas que estão logadas, né? Porque geralmente a gente quer fazer uma coisa aqui, tem que baixar um sistema, quer fazer outra, tem que baixar outra. Não, aqui tá tudo no Growdesk, ele faz tudo. E aqui nós entramos na parte de prospecção, né? Quase acabando, tá quase lá, hein? Maps Extractor. Então eu coloco aqui, ó, lanchonete. Vou pôr Arceburgo aqui, que é uma cidadezinha pequena, próxima aqui da minha cidade, pra ele não demorar muito tempo. Mas aí ele prospecta contatos, né? Tem pessoas que compram algum software só para usar a prospecção no Maps. E ele já tá trazendo isso de bandeja para você. Não, ele consegue também pegar o e-mail bonitinho, se você quiser usar uma ferramenta de e-mail marketing. Então ele já tá trazendo aqui para mim, né? Enfim, só isso aqui já é uma solução que você teria ali, né? Copiar telefone, exporta e tudo mais, para você fazer uma campanha de prospecção ativa, fria mesmo. N possibilidades, né? Bom, finalmente a gente chegou aqui. Eu considero que isso aqui é o ouro mesmo. Isso aqui, apesar de tudo que eu falei, isso muda completamente. Porque você tem um agente de IA no teu WhatsApp, usando o WhatsApp para você. Mas não é aquele agentezinho burro lá, ou até aquela IAzinha do ChatGPT que você tem que ficar questionando. Não, você dá a ordem para ela, faça tal coisa. E ele vai lá e faz. Ele é um agente de trabalho. Ele é o teu funcionário. Então ele vai controlar o teu WhatsApp. Ele vai fazer tudo que você quer que ele faça, tá? A nível de WhatsApp. Então, por exemplo, eu vou ativar aqui, ó, autonomia total. Eu vou deixar desativado e vou adicionar um modo livre. O que é isso? Autonomia total, ele vai fazer tudo que você pediu sem te perguntar se ele pode fazer. Então, vai lá e envia a mensagem pro fulano, só que ele vai te confirmar com você. Você vai ver aqui agora. E aí, o modo livre, ele não usa, ele não precisa do Growdesk. Então, imagina que o Growdesk tá aqui e existe, sei lá, um cérebro lá dentro que é o WhatsApp logado. O modo livre, ele pula o Growdesk e usa o WhatsApp só. Ele não fica usando o software em si. Esse processo de modo livre, ele não vai deixar você ver, por exemplo, você fala assim, ó, quero mandar uma mensagem pro fulano amanhã 9 horas. Manda lá a mensagem pra ele. Pronto. Se você deixar no modo convencional, ela vai aparecer lá no agendamento. A gente vai conseguir ver ela aqui agendada, né? Lá nos envios. Então você vai ver ela ali agendada bonitinha. No modo livre você não vai ver, só que ela é mais rápido. Então assim, vai depender do que você quer fazer. Se você quer que fique no programa registrado, você usa o modo normal. Se você não precisa, só quero que ele faça uma coisa pra mim, não precisa ter esse log de ver. Então você deixa o modo livre. Então eu vou mandar aqui pra ele, ó, bom dia. Envie uma mensagem para o Danilo perguntando quando vai sair para o YouTube. Pronto. Nesse caso, a IA está configurada no Growdesk, você tem que fazer a configuração. Mas veja aqui, ó, eu estou usando o ChatGPT, inclusive, né, nessa configuração, mas ele tem a IA do Growdesk também, que é separada, aí você tem que ter um plano para conferir. Aqui, ó, ele está me confirmando. Você deseja enviar a mensagem tal? Sim, é esse número mesmo que eu quero enviar. Então confirma. Pronto. Ele já mandou a mensagem, ó. A mensagem acabou de chegar aqui, ó. Olá, Danilo, você vai sair para o YouTube? Só que ele mandou ele escrevendo, não foi a mensagem que eu mandei, porque você dá contexto para ele. Você não precisa, não é exatamente a mensagem. Só fala assim, ó, eu preciso perguntar pro fulano se ele vai vir numa reunião amanhã tal hora. Manda lá para ele. E ele vai mandar essa mensagem sozinho, né? Por enquanto, nesse momento, ele só tá mandando. Mas esse agente A tende a ficar muito mais evoluído, tá? Então, futuramente, a gente tem novidades aí que pode até começar a ter recursos de feedback. Então, ele mandou uma mensagem, ele vai te falar, ó, o fulano respondeu. E aí, né, é o supra-sumo, assim, é exatamente o nível mais alto que tem de IA. Mas só nesse momento, você já consegue fazer tudo. Você pedir para ele criar grupo, mudar as configurações de grupo, ó, vê os grupos que eu tenho lá, muda as imagens e texto, você consegue mandar arquivos para ele, tá? Você consegue, inclusive, falar com ele por áudio, se você quiser. Só tem que ter a configuração do Whisper, né, que é ali dentro do Growdesk. Mas assim, o agente de IA ele muda completamente o jogo, porque ele é muito fora da curva, né? Não existe solução que faz isso. Geralmente a gente tem chatbots simples, mas isso aqui ele opera suas contas. É totalmente diferente, né? Então a gente vê que é muito fácil, né? Você pode, sei lá, carregar uma lista de contatos aqui agora, fala pra ele, ó, pega essa lista de contato, pega as variáveis da planilha, monta pra mim uma cópia de uma mensagem pra gente disparar uma campanha. Aí ele vai fazendo tudo, né? Literalmente tudo, ó. Quantas contas eu tenho logado agora? Ele gerencia suas contas para você, né? Atualmente você tem 2 contas disponíveis, mas apenas uma delas tá conectada, né? Que é a teste. A outra ela perdeu a sessão. Então veja, é surreal isso daqui, gente. E isso aqui muda completamente o jogo para um outro nível que a gente até então não ia imaginar, né? Bom, mas só pra gente finalizar,
Eu esqueci de mencionar que o software tem um tema claro também, eu tô usando escuro aqui para não ficar clareando, e ele já tá em outros idiomas também, então a gente consegue usar inglês, espanhol, enfim, é muito bacana. Aqui são configurações, né? Configurações de notificação, você vê o seu plano, né? Porque ele é modular, então você pode adquirir só algumas funcionalidades, se quiser fazer upgrade você faz. Atualizações, atualiza em tempo real, ele te avisa quando chega uma atualização. Isso aqui, nossa, muda completamente, você não tem que ficar mais preocupando em instalar a versão atualizada, ele faz tudo, né? Notificações, ó, quero ativar a mensagem quando alguém manda mensagem ou não, quando uma campanha finaliza, um agendamento, enfim, você tem todas essas opções, né? Aqui, na configuração da IA, você pode usar várias IAs, né? Então, enfim, tem a configuração da IA Growdesk, que é Premium, você faz o upgrade, você não precisa se preocupar com chave, token, nem nada. Já vem tudo configuradinho, mastigado para você. E também a configuração da transcrição de áudio, porque isso aqui precisa ter uma API para ele transcrever áudio, né? Se ele falar ou alguém fala, ele transcrever isso. Então você tem que configurar essa API, mas tem a opção também de você adquirir a do Growdesk próprio, aí você não precisa nem se preocupar com isso também. Parte de conversas, consigo, sei lá, limpar as conversas, quero fazer uma limpa nesse número, você consegue. Backup, isso aqui é muito importante, tá? Porque, por exemplo, imagina que eu formatei essa máquina aqui e eu comprei um computador novo. Eu vou ter que, fazer tudo de novo, configurar fluxo, ficar importando. Mesmo que eu possa exportar o fluxo, eu tenho que fazer de novo? Não. Com o Growdesk você exporta e ele pega tudo, o software inteiro e clona ele e põe no outro computador. Isso aqui, gente, literalmente muda completamente o jogo novamente, né? Isso aqui é uma mão na roda muito grande. Ó, encontrei algum bug, eu posso relatar e vai direto para o time, né? Então você encontrou um bug, já vem e relata, porque o pessoal é muito ativo, é sempre atualizando, diariamente, né, recebendo atualizações. E a parte de customização, se eu quiser chamar Danilo Desk, eu ponho, você tem que ter, óbvio, né, cada módulo tem que fazer um upgrade e tudo mais, só que você consegue personalizar. Então, se você, sei lá, for colocar na tua empresa, você pode ter o software com a tua marca, com o teu nome, né, então ele já fica prontinho. Ó, tava lembrando agora, acabei de gravar aqui, ó, esqueci de falar sobre a API oficial, tá? O Growdesk já tá preparado para a API oficial, então você consegue sincronizar as contas da API oficial, você consegue literalmente fazer tudo, tá? Acabei esquecendo e lembrei agora, antes de sair aqui do estúdio, mas ele também tem API oficial, tá? E esse foi o review aqui do Growdesk, eu tentei ser o mais rápido possível, mas a ferramenta ela é muito completa, tem muitas coisas, acho que eu até esqueci algumas coisinhas ali, mas vai ficar para um próximo vídeo. Depois eu vou trazer no canal reviews de funcionalidades específicas, enviando o botão pro WhatsApp, postando status automático. Eu vou fazer esse tipo de conteúdo e quero saber de você, o que você gostaria de saber no WhatsApp? Algo que você tentou fazer, tinha uma ferramenta que fazia, mas era bugada e tudo mais. Manda aqui, deixa nos comentários, eu vou ler todos os comentários, eu vou responder você, o pessoal que manda mensagem, e vou gravar conteúdos com base no feedback. Então eu quero muito que você mande pra mim, não esquece de curtir o vídeo se você gostou, inscreve-se aqui no canal, eu vou estar mais ativo agora, vou voltar agora com uma série de vídeos sobre ferramentas de automação, vou voltar ativo novamente desde 2017, eu acho que os primeiros vídeos que eu fiz ali de ferramentas, mas agora eu vou voltar com outro patamar, né? A gente vê que até o visual que mudou tá diferente. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse feedback, eu vou estar deixando todos os links que você precisa para conhecer a ferramenta, ou se você estiver conhecendo aqui nessa página, e eu acho que é isso, né? A gente vai fazer mais conteúdos ali, mas eu quero muito o teu feedback para mim prosseguir com esses novos conteúdos. Então, muito obrigado por você ter acompanhado, se você chegou até aqui, comenta, cheguei até o fim também para mim saber. E é isso, tem o meu Instagram, se você tiver alguma dúvida, me chama no Instagram, vou deixar os canais também na descrição e até o próximo vídeo.